36º dia de rotina contábil. Eu fiquei algumas semanas sem gravar esse tipo de vídeo aqui no canal, ou seja, apresentando o meu relato de quando eu trabalhei no escritório de contabilidade lá em 2023. Nós estamos em 2026, já tem tempo, hein? E eu ainda não abri meu escritório de contabilidade. Pois é, né? Para minha tristeza, porque, bom, não é o momento, talvez. Eu também não fico lutando com um negócio quando eu vejo que ele não entra no flow, né? A coisa não acontece, mesmo que eu queira. Então eu deixo caminhar. E em certo momento eu farei isso, com certeza. O escritório para mim ele é essencial, é muito importante para os meus projetos. Então eu precisarei, em determinado momento, finalmente abrir esse escritório. Enquanto isso não acontece, estou relatando aqui no canal a minha experiência no escritório de contabilidade, que foram 40 dias, mas não 40 dias seguidos, assim, eu conto como dia cada momento que estive lá no escritório. Então, na verdade, na maioria das vezes, foi um dia por semana que eu estive no escritório, e às vezes 2 vezes por semana. Era um estágio, sabe? Como se fosse um estágio. Só que era menos do que isso, porque eu ia por meio período e apenas 1 ou 2 vezes por semana. Então, o estágio tem outras regras, né? Mas como era um conhecido meu, então ele me permitiu estar ali. Então, 36º dia, parte 2, porque na parte 1, que aconteceu no dia 4 de agosto de 2023, eu fiquei numa sexta-feira, e eu fiquei o dia todo. A contabilidade, e eu comecei esse dia entendendo que contabilidade é a linguagem jurídica da empresa. E eu iniciei a contabilidade de uma nova empresa, que eu vou aqui dizer que foi a empresa número 5, por exemplo, né? E o que eu fiz nesse dia, então? Era uma empresa do setor de instrumentos musicais, portanto uma empresa comercial, e também prestadora de serviço porque fazia manutenção. Então a primeira coisa que eu fiz foi o cadastro da empresa no sistema naquela época, que agora, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça o nome do sistema. Enquanto eu não lembro de cabeça, vou procurar aqui, né? Que era o... Meu Deus, é clássico aí, né? Calma aí, tá aqui, ó. Ah, sim, SCI, Sistemas Contábeis, e o Contábil Visual Successor também. Bom, então, esse era o sistema da empresa, do escritório, né? E aí, então, eu fiz esse cadastro nesse sistema. Depois eu fiz a escrituração, depois a conciliação e o fechamento, né, o zeramento de distribuição e, por fim, a emissão dos relatórios. Então, vejam que essas etapas são básicas, que desde o primeiro dia eu já fui desenvolvendo e aprendendo. Que lembrando que nesse período que estive no escritório de contabilidade, eu tive a minha experiência num departamento específico, porque todo escritório de contabilidade ele tem o departamento de contabilidade, de folha, RH, departamento pessoal, né, fiscal e legal, os básicos. E eu tive minha breve experiência de mais ou menos 3 meses, 4 meses no departamento de contabilidade. E lá você aprende as seguintes etapas: escriturar, conciliar, encerrar e emitir relatórios. São essas 4 etapas. Claro que aqui ele usava um sistema um pouco mais antigo. Hoje em dia, inclusive aqui no canal, eu sou parceiro da Macro System, que é um sistema de contabilidade web, e que muitas coisas já são automatizadas nesse sistema, inclusive cadastro de empresa. Você coloca o CNPJ da empresa e muitas informações já são feitas, sabe? Então já aproveita aqui o vídeo para indicar, né? Tem um link aqui na descrição dessa empresa e você pode consultar se preferir. Inclusive, quando eu, pelo menos, pretendo dessa forma, assim que eu abrir meu escritório, com certeza farei uso da Macro System, sistema de contabilidade web. Bom, então continuando o vídeo anterior, fiz o cadastro da empresa. Depois disso, o que eu fiz? Aí a escrituração. Então eu escriturei a parte fiscal, somente o provisionamento, tá bom? Ou seja, regime de competência. Então, conta 2372, a débito simples e a conta de simples nacional, mas de resultado. E também a crédito, a conta 2143, de simples a recolher lá do passivo, né? Uma conta de resultado e uma conta de passivo. E fiz o fiscal para 2021, porque essa empresa estava com a sua contabilidade atrasada. Então, 2021, abril, dezembro, e a partir da PGDAS do Simples Nacional. Usei planilha de Excel, usei também TXT, né? E também fiz a contabilidade realizando o fiscal, basicamente, do lançamento dessas 2 contas que eu acabei de mencionar, para 2022 e também inteiro, janeiro, dezembro, e 2023 até junho. Depois disso, o que eu fiz? Então, fiz a escrituração do fiscal. Daí, eu fui para integralização do capital, que já estava, inclusive, deveria ser uma das primeiras coisas, mas por acaso aqui eu deixei um pouco mais adiante. Então, eu integralizei o capital social da empresa com base no contrato social ou então no cartão CNPJ. O cartão CNPJ que também, se for a Macro System, já é automático, senão você pode consultar, coloca no Google assim, cartão CNPJ e o nome da empresa e os dados que você tiver em mãos, que você vai conseguir encontrar, inclusive os sócios. Então, integralização do capital eu fiz como?
débito caixa, crédito capital social, coloquei a data e coloquei a descrição, integralização do capital social, 4/4/2021, por exemplo. Depois disso, fiz também a integralização via sistema, seguindo os passos de integrações, importação, layout padrão CSI, lançamento, conferi no razão, entrei novamente nos processos, transação e período. E depois disso eu fiz mais um outro processo que foi a padronização do extrato bancário. Como que eu fiz isso? Então o banco era a conta 49495, observei que tinha informações de investimento, de antecipação de empréstimo e também de cartão de crédito, Cielo. Então eu fiz essa identificação do que estava, o que havia no extrato bancário, o contador ele me orientou o que eu precisava fazer e aí fiz essas padronizações. E ele me informou uma coisa bem interessante, que você tem que padronizar o extrato bancário porque isso é a alma da contabilidade. Tudo que passa no caixa de uma empresa, tudo que passa na disponibilidade de uma empresa, principalmente banco e caixa, isso é a alma da contabilidade, é onde ela funciona, onde ela existe. Daí verifiquei o que era Pix, o que era dinheiro, verifiquei o que era cliente a receber também, já classifiquei, né, mentalmente. Verifiquei o que era uma TED, o que era uma transferência, quais bancos precisava mexer. Isso no que se refere ao ativo e ao recebimento. Com relação ao passivo ao pagamento, daí também observei as tarifas, pagamento de... Não estou entendendo a minha própria letra. Pagamento de... Enfim, pagamentos variados com relação ao passivo. Mas principalmente eu observei as tarifas, porque esses extratos bancários e toda essa movimentação bancária sempre tem muita tarifa. Tudo isso para poder conseguir fazer a integralização. Então eu fiz a padronização para eu conseguir pegar essas informações e jogar para o sistema, entendeu? Então por isso que eu tinha que organizar. Fiz a integralização do banco com o extrato, fiz a importação, verifiquei o balancete e deu tudo certo lá na conta banco. E por fim a escrituração do caixa. Então do último lançamento para o primeiro, manualmente pelo extrato. Então eu fui conferindo extrato por extrato, assim, ó. E aí eu consegui concluir isso até 2022, ou seja, poucos meses apenas. Beleza? Então esse vídeo aqui foi a parte 2 do 36º dia da minha breve experiência no escritório de contabilidade, apenas relato. E só para mencionar, se você for trabalhar no escritório, faça como eu, ó, faça as anotações, tá vendo? Esse papel aqui de 2023 está aqui ainda, ó, tudo que eu fiz. E você acaba aprendendo. Valeu!